Queridos amigos, Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Immanuel Kant, o notável e famoso filósofo, tem uma frase que ficaria célebre para, de alguma forma, expressar a síntese do seu pensamento. Disse ele: existem duas coisas que me espantam e ao mesmo tempo causam admiração: o universo fora de mim e a lei moral cá que funciona dentro da criatura. Essa expressão de Kant, de alguma forma, resume e traduz a excelência do seu pensamento, a magnitude do universo e do cosmo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, a lei moral que funciona dentro de nós mesmos. No sermão profético de Marcos, no seu famoso evangelho, encontramos, de alguma forma, a síntese desse pensamento de Kant, quando o evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu evangelho, versículos 1 a 33, estabelece que Jesus, chegando de frente ao templo de Salomão, o templo de Zorobabel, que foi embelezado ao longo dos tempos por Herodes e por outros, destruído ora e ora reconstruído, e ao olhar para o templo, percebe que alguns dos discípulos, André, Tiago, João, Pedro, também demorando-se diante daquela construção arquitetônica fantástica, que de alguma forma representava o orgulho da raça hebraica, e ao olhar para aquele monumento que era uma espécie de maravilha daquela época, do mundo antigo, ouve um dos discípulos dizer: Senhor, vede que templo, vede que pedras. E Jesus então responde na seguinte sentença: em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos se espantam, e ele continua a dizer a respeito daquilo que ia acontecer no templo, como sucedeu a partir do ano 70, quando ocorreu a invasão de Tito em Roma, e o templo foi totalmente destruído. E ao sair dali, ainda em Jerusalém, acercando-se do Monte das Oliveiras, um dos discípulos perguntou: quando é que isso se dará? Como é que nós perceberemos os sinais dos tempos, os sinais dos tempos no futuro, quando tudo isso ocorrer? E Jesus olha e começa a falar a respeito do famoso sermão profético de Marcos, que ficaria na história da teologia, que ficaria de alguma forma escrito nas páginas da religião, como sendo a anunciação dos sinais dos tempos futuros. A semelhança do Apocalipse de João, da luta do Armagedon no Vale de Josafá. Armagedon, que era uma região da velha Israel, que representaria um local que, segundo a tradição hebraica, deveria ali situar-se a luta definitiva entre o bem e o mal, no famoso Vale de Josafá, ou as velhas tradições da futura Jerusalém libertada, do futuro momento em que o mal e o bem estariam em luta, em batalha contínua. E ele então começa a declarar no sermão profético de Marcos essas narrativas que no futuro ficariam muito conhecidas. Ele começa dizendo: em verdade eu digo, que não passará esta geração até que tudo aquilo que eu tenho dito, e que tudo aquilo que o final ou sinais dos tempos haja estabelecido, que não se cumpra. E começa a dizer a respeito desse momento especial: a lua ficará coberta de sangue, o sol praticamente perderá a sua luz, e nesse momento os filhos entregariam seus pais à justiça, e os pais levariam os próprios filhos à morte. Quem estiver no alto das montanhas, não desça para as casas para recolher os seus pertences, os seus haveres, porque não haverá tempo.
Não haverá tempo para isso. E quem estiver no campo, não volte às cidades. Porque tudo isso naturalmente vai acontecer de maneira violenta. E se não fosse a misericórdia do Pai, tudo isso poderia ser pior. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E nesse período haverá indivíduos que falarão em meu nome. Alguns chegarão a dizer que sou eu de volta. Não acrediteis nos falsos cristos e nos falsos profetas, a ponto de esses indivíduos serão e conseguirão enganar, inclusive os eleitos do Senhor. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação, terremotos abalarão a terra, as entranhas da terra, e nessa época haverá fome por toda parte. As grávidas vão amaldiçoar o ventre que procriam, e ai das mulheres e dos homens que procriarem nessa época. E continua a dizer, esse sermão grave que possivelmente os seus apóstolos, os seus discípulos fiéis, não entenderam em completo, não compreenderam em totalidade. E depois de declamar e falar desses acontecimentos graves que deveriam se suceder ao longo das épocas, ele ainda diz, quase que concluindo, e tudo isso poderia ser pior, porque tudo isso só é o começo. Mas por causa da misericórdia do Pai, isso não abaterá totalmente a terra, a tal ponto de confundir os eleitos do Senhor. Mas por amor do Pai, isso ainda não será pior. Mas conclui ele a partir do versículo 30 desse capítulo do evangelista Marcos: depois que tudo isso passar, as estrelas cairão do céu sobre a terra por toda parte, dos mares às cidades, e ao mesmo tempo, nessa época, o Filho do Homem, o Filho de Deus, voltará com os anjos na sua glória e ficará convosco para todo sempre. O sermão profético de Marcos acaba de uma forma bela, ao mesmo tempo em relação à promessa que deveria se suceder ao futuro da humanidade, que deveria se casar com as velhas tradições, inclusive as tradições de outras doutrinas religiosas, de outros povos, desde a cultura maia, asteca e as velhas tradições do povo hebreu, do povo persa, da velha China multimilenar, da Índia, com o seu pensamento e as suas construções belas de espiritualidade, do Egito Antigo, porque segundo as tradições de todos os povos, sempre esses povos, nas épocas recuadas, esperavam a chegada de alguém, esperavam alguém que deveria ser o sol de todas as épocas, que é a estrela de primeira grandeza, que deveria fazer o casamento com a humanidade, chamado Jesus Cristo. No entanto, essa anunciação que o Senhor estabelece nesse evangelho ficaria marcada de maneira indelével e inexorável ao redor dos seus discípulos, entre eles, que é o evangelista Marcos, discípulo de Pedro, portanto ouviu as narrativas, as informações do grande pescador, porque esse, segundo as tradições, possivelmente era analfabeto, ou quase que não sabia escrever. Daí o evangelho de Marcos ser o evangelho de Pedro, ouvindo as confissões do apóstolo, vai naturalmente narrar para a humanidade no futuro esses acontecimentos que a teologia da Idade Média, aliás, a teologia cristã de todos os tempos tentou interpretar, tentou penetrar no significado profundo dessas palavras, sem entender totalmente, sem compreender em totalidade o que é que significava cada parte, o que é que representa esses ditos aparentemente confusos do Senhor. Coube à doutrina espírita, 18 séculos depois, quando a humanidade já estava preparada, quando as naves da ciência, os barcos da cultura e da filosofia, o conhecimento náutico, o conhecimento da matéria, da fisiologia, da biologia, o conhecimento do universo avançaram para nós compreendermos melhor a criatura humana na sua totalidade
imanente internamente e transcendente ao seu redor, pelo menos do ponto de vista material, coube a ciência espírita em pleno século da ciência, através de Allan Kardec, trazer as informações iluminadas com toda a lógica dos fatos, com todo o raciocínio do bom senso, de igual para igual com a ciência e a filosofia da época, para trazer as informações a respeito do ser, dos sofrimentos, da dor, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos na terra. Coube, portanto, a doutrina espírita explicar essas passagens, algumas das quais muito difíceis no Evangelho de Jesus, para que a gente possa entender, para que nós venhamos a penetrar profundamente no sentido das palavras que ele disse, e conforme o evangelista João, no seu capítulo 14, nos itens 15, 16, 25, 26, 27 e seguintes, quando ele diz que no futuro ele pediria ao Pai que enviasse à terra o Espírito Consolador, o Paracleto, segundo algumas traduções do grego, Paracleto, que significa o advogado, o defensor ou o consolador, porque o idioma hebraico e o aramaico principalmente era um idioma muito pobre. Cada palavra tinha vários significados a depender da entonação da voz, já que a tradição da época de Jesus era muito mais oral do que escrita. Então Paracleto significa tanto consolador como advogado. Eu rogarei meu Pai que envie o Consolador, que falará coisas novas e repetirá os meus ensinamentos, porque hoje não poderias compreender tudo, e é por isso que eu não falo tudo a vós. Mas dia virá que a humanidade estará preparada, e quando esse dia virá, Deus, o Pai, enviará alguém em meu nome. Ele não disse que viria em pessoa, conforme a interpretação de alguns irmãos nossos de outras religiões, que temos o maior carinho e o maior respeito, mas ele disse que o Pai enviaria alguém em nome dele, e chega a dizer no capítulo 14 de João: ele estará convosco para todo sempre, mas vós não vereis, mas ele estará convosco, deixando claro que não se tratava de uma pessoa, porque qualquer pessoa na terra não fica conosco para sempre, porque as pessoas na terra são temporárias, fisicamente falando. Então não era uma personalidade que viria, era alguém que ficaria conosco, era uma ideia, era um conjunto de ideias, conjunto de conceitos que deveria ficar conosco para todo sempre, embora nós não veríamos. 18 séculos depois, Allan Kardec, com a sua sabedoria especial, começa a investigar os fenômenos espirituais que explodiam na Europa e no mundo, com a coragem de um pesquisador como ninguém antes fez, de examinar sem superstição, sem fanatismo, com o bisturi da ciência, os fatos que existem durante toda a história, que é o contato com os chamados mortos. Organizou uma metodologia para investigar esses fenômenos, e após receber as informações mais variadas, essas informações se transformaram em uma coletânea, que ele apenas teve o trabalho de corrigir, ou melhor, de organizar, para apresentar ao mundo essas ideias que ele reconheciam não pertenciam ao seu pensamento. Por isso, ele teve a coragem de dizer que era a doutrina dos espíritos. Informações que eram recebidas por meninas de 14, 15 anos, que mal chegaram à adolescência, porque na época 14, 15 anos era praticamente a infância, na época do século XIX. Meninas que não tinham cultura nenhuma, já que a mulher não podia entrar nas universidades na época, graças ao preconceito, ao machismo. Meninas que não tinham nenhuma cultura acadêmica e que recebiam páginas de filosofia, de religião, de ética, de sociologia, de antropologia, de ciência das mais avançadas, de economia, de psiquiatria, para trazer um conjunto de informações que a 18 de abril de 1857, em Paris, ele apresenta esse conjunto de informações com o nome O Livro dos Espíritos. A partir desse momento, uma era nova é inaugurada para a humanidade. A humanidade vê brilhar uma nova mentalidade, a era do espírito imortal, que lentamente vem penetrando os rincões da terra, que naturalmente não vai acontecer de um momento para o outro, mas que lentamente tem chamado a atenção, porque a doutrina espírita não tem nem 2 séculos, e já penetra em várias regiões
do mundo inteiro, inclusive no mundo oriental, onde já se possui instituições, casas espíritas. A grande verdade é que logo depois Allan Kardec se dobra para investigar os grandes fenômenos que inquietam a criatura humana. Após a publicação do Livro dos Espíritos, ele publica as outras obras: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese, em um pentateuco, em um conjunto de obras perfeito, em que cada obra examina uma angulação, todas elas assistidas pelo mundo espiritual. Ao examinar o Livro dos Médiuns, ele investiga o método adequado daquilo que ele chamava o espiritismo experimental. O que é que vale dizer? A prática de contato com o mundo espiritual de maneira segura. Qual é o método mais eficaz de contactar o além? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se debruça para examinar as passagens do Evangelho que os Espíritos, em um consenso, dizem se tratar da mais perfeita ética de acordo com a lei cósmica e universal, e os Espíritos voltam para traduzir, para explicar determinadas passagens que eram mal interpretadas ao longo dos tempos no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo Jesus de volta à Terra. Em o Céu e o Inferno, ele discute as questões teológicas da humanidade, a vida após a morte, o que é que acontece, o nada, a vida futura, as grandes questões da teologia da época: inferno, purgatório, céu, os grandes conceitos, ressurreição, reencarnação. E mais tarde, em a Gênese, ele se debruça a investigar a origem do universo na visão do mundo espiritual e as passagens mais controvertidas de Jesus, os seus milagres, as suas previsões a respeito do futuro da humanidade, em uma perfeita associação com o mundo espiritual. E é nessa obra, a Gênese em especial, que nós vemos Allan Kardec já maduro, já homem experiente em contato com o mundo espiritual, receber as informações a respeito de várias passagens do Evangelho de Jesus, entre elas o sermão profético de Marcos, que também tem o seu lugar, direta ou indiretamente. Ele traz, particularmente no último capítulo de A Gênese, quando assessorado pelo mundo espiritual, no capítulo 28, ele traz informações notáveis sobre o que aconteceria naquela época, a época dele, e por consequência, na época em que estamos vivendo. E é nesse momento que os Espíritos trazem as informações que estamos vendo, que estamos percebendo até hoje, como atualmente também as mesmas entidades têm trazido informações: a lua coberta de sangue, as grandes guerras, que chamaram a atenção, ou o sol que apagaria sua luz, quando, em 1945, Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, a luz do sol se apagou, graças à intensidade da bomba nuclear, particularmente a bomba de plutônio, que fez com que a luz do sol se apagasse. Tal era a claridade, que só os ventos que sopravam a distância de quilômetros, ainda no país, no mesmo país, no Japão, os ventos sopravam com uma força tão grande, porque se abriu uma cratera, que fez com que apenas os ventos destruísse as criaturas humanas vivas, aquelas que corriam naturalmente atormentadas. Às vezes, aquele vento que soprava com uma força depois da destruição, fazia com que elas, à medida que corressem, fossem empurradas por esse vento ácido nuclear, que empurrava de tal forma os seus órgãos, que algumas morriam correndo, graças às vísceras que ficavam expostas nas próprias mãos. Aqueles que não foram destruídos pela explosão próximas sentiram as calamidades à distância. A própria luz apagou tudo, porque aqueles que o contemplaram em grande explosão ficaram cegos. Mais de centenas de milhares de pessoas em 2 segundos. Aqueles que estavam longe, em quilômetros, em outras cidades, experimentaram uma chuva ácida, que começaram a destruir as criaturas humanas vivas, e outras calamidades. Então a lua se banharia de sangue, o sol perderia sua luz, os filhos entregariam os pais à justiça, e os pais levariam os próprios filhos à morte. No nazismo, no Terceiro Reich, quando nós vimos o holocausto da Segunda Guerra Mundial, quantos pais entregaram os próprios filhos
para terem as suas vidas salvas da câmara de gás, dos campos de concentração. Chegavam a entregar as próprias filhas a alguns pais por uma barra de chocolate. Graças à falta de alimentação, à fome, o instinto de conservação da vida, particularmente aqueles que viveram nos undergrounds, nos subterrâneos da França, por exemplo, e de outros países, diante das guerras, das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Quantas calamidades aconteceram. Quem estiver na montanha não desça porque não há tempo. É o que aconteceu na bomba. E em outras situações, haverá falsos cristos e falsos profetas, como temos visto. Personalidades aparentemente nobres, que chegam a sensibilizar a nossa confiança como verdadeiros missionários, e depois temos grandes decepções. Alguns que têm ou que apresentam a envergadura da autoridade de grandes médiuns paranormais ou grandes autoridades, e alguns são farsas, apenas para conseguir o jogo do poder e das sensações no mundo. Quando nós notamos algumas pessoas, como um indivíduo particularmente que está aí na imprensa, que se diz o próprio Jesus Cristo reencarnado, como ele é digno de compaixão, como esse indivíduo é digno de piedade, apresentando-se como alguém que se coloca em situação ridícula para ridicularizar também a figura do Cristo. E entre outras situações, haverá falsos cristos e falsos profetas, haverá fome por toda parte. Ai das grávidas que amamentam e dos ventres que procriam. Quantas vezes, me permitam, quantas vezes conversando com algumas pessoas, dialogando com algumas pessoas me dizem: se eu soubesse que eu ia ter um filho desse, eu teria abortado. Quantas mulheres têm me dito isso? Se eu soubesse, eu teria matado no próprio ventre. Tal é a onda de decepção e as amarguras e conflitos que estamos vivendo atualmente. Haverá fome por toda parte. Não precisamos ter nenhum tipo de cultura para entender o que é isso. Como o século XX enfrentou a fome, que chegou a tomar conta de países inteiros praticamente. Haverá terremotos em toda parte, os cataclismas, e tudo isso é apenas o começo. Diz ainda a tradição. Como isso é verdadeiro e como só a doutrina espírita para entender essa realidade. Quem não se recorda das grandes catástrofes que aconteceram recentemente, alguns anos atrás? Mas antes de nos adentrarmos nelas, antes de examinarmos cada uma delas com um pormenor, com um detalhe maior, como entender? As estrelas cairão do céu depois de tudo isso. Depois que tudo isso acontecer, as estrelas cairão do céu. E o Filho do Homem voltará da sua glória com os anjos e ficará. Notem que curioso. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec recebe uma mensagem espiritual do Espírito de verdade, que começa mais ou menos assim: os Espíritos do Senhor são as estrelas do céu, que descem qual as estrelas cadentes à terra por toda parte. Parece estar repetindo o sermão profético de Marcos. E vem chamar a atenção da humanidade para a verdade, dissipar os orgulhosos, confundir os cegos por opção pessoal e fazer brilhar a verdade por toda parte. As estrelas dos céus cairão por toda a terra, por toda parte. São as vozes espirituais que viriam para falar em toda parte a respeito do amor, do Evangelho de Jesus, e no futuro, depois disso, o Filho do Homem viria para habitar conosco. Não ele em pessoa, mas aquilo que ele representa, habitaria em nossa intimidade. Viveria, de uma vez por todas, estabelecendo o seu reinado aqui na terra. Meu reino não é desse mundo, diz ele no Evangelho de João. Mas mais adiante ele diz: por agora o meu reino não é daqui. Se ele falou que por agora não é daqui, é porque um dia vai ser. Mas não é um reinado terrestre, com coroas, porque um reinado terrestre, os reinados terrestres precisam de proteção, precisam de fortificação, precisam se defender, e na defesa também atacam, gerando conflitos. O reinado deles seria um reinado diferente, não deste mundo. Isso é, não seria um reinado material, seria um reinado íntimo, um reinado espiritual, que estaria na intimidade do indivíduo. Então o Filho do Homem
voltaria e ficaria conosco em nossa intimidade, depois que as estrelas dos céus caíssem sobre a terra, os espíritos imortais. Só a doutrina espírita para entender toda essa realidade. Não passará esta geração até que tudo que eu tenha dito se cumpra. Ora bem, aquela geração já se passou. Já se passou. Várias gerações já passaram. Então, ou nós não entendemos direito, ou alguma coisa está errada. A grande verdade é que ele não falava na geração física. Não era a geração corporal daquele tempo. Era a geração de espíritos que estavam reencarnados. Geração essa que ainda se encontra na Terra. Porque muitos daqueles que viveram na época dele ainda estão reencarnando. Ainda estão aqui conosco. Alguns de nós estivemos naquela época e estamos de volta. Ainda vivendo essas peripécias. Essa geração não passará até tudo aquilo que eu tenha dito se cumpra. Era, portanto, a sua predição em relação ao futuro. A predição essa que Allan Kardec vai examinar. Porque com a sua sabedoria, Allan Kardec vai dizer: os planetas também evoluem. Se as criaturas crescem, se o espírito evolve, se o ser espiritual ao longo das encarnações também progride, os planetas também crescem e evoluem. Passam por várias transformações ao longo das encarnações. É natural. E a Terra, examina ainda Allan Kardec, é um mundo de provas e expiações. E ele vai examinar, é um mundo, portanto, inferior. Porque nós, as criaturas humanas que estamos encarnadas nele, ainda somos inferiores. É um mundo, portanto, que ainda há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, conforme ele estabelece no capítulo Perfeição Moral, terceira parte do Livro dos Espíritos. Ainda há uma predominância do egoísmo e das suas paixões, do orgulho, da violência. Ainda o sentimento de renúncia e de bondade é uma exceção. Daí porque nós estamos passando por esse momento. E quando ele recebe uma mensagem espiritual, entre outras, uma mensagem do espírito Árago, e mais tarde de Galileu Galilei e de outros, quando fala a respeito da transformação dos planetas, os planetas crescem e alguns fazem jornadas ao longo do cosmos. E essas jornadas fazem com que um planeta influencie outro, uma galáxia influencie outra, fazendo com que eles se modifiquem física, moral e espiritualmente. As mudanças climáticas, as mudanças geológicas, as mudanças geográficas, as eras que se sucedem vão modificando as condições materiais, ao mesmo tempo que há mudanças morais. Essa mensagem notável abre-nos espaço, e Allan Kardec vai comentar dizendo que o planeta, todos os planetas, para progredir, para evoluir, experimenta dois tipos de transformações ou de revoluções que operam o seu progresso espiritual: as transformações físicas e as transformações morais. Nas transformações físicas, nós encontramos as grandes manifestações das catástrofes, dos cataclismos, dos flagelos. E as transformações morais são quando ocorrem emigrações e imigrações de espíritos. Isto é, relações de espíritos de outra dimensão que reencarnam no planeta e, ao mesmo tempo, saída de espíritos que se encontram no planeta para outros planetas, para operar essa modificação. Examinando de maneira bem superficial, bem perfunctória, nós não precisamos aprofundar muito para ter uma ideia do que é que está acontecendo com o nosso planeta. Há alguns anos atrás, de alguns anos atrás para cá, se nós recordarmos, o dia 26 de dezembro de 2004, quando uma onda tomou conta do Oceano Índico, graças ao abalo de duas placas tectônicas, fazendo com que essa maré, essa grande onda, que chegou a ter uma velocidade de 800 km por hora, afetando 11 países diferentes e levando cerca de 230 mil, mais de 230 mil pessoas à morte, de maneira avassaladora, chocou o mundo e sensibilizou as comunidades internacionais. O tsunami do Oceano Índico, que tanto abalou a Terra,
que destruiu cidades inteiras, que afetou a Tailândia, Sri Lanka, Bangladesh e outros que foram afetados por essas manifestações violentas. E logo depois, quando a humanidade já estava começando a se recuperar, a solidariedade de alguns países que começaram a contribuir, voluntários que foram para lá para ajudar as vítimas, os sobreviventes, pessoas que também ficaram, que sobreviveram, mas vítimas da depressão, da alienação mental, que enlouqueceram, outras que ficaram angustiadas porque toda a família foi destruída. E essas calamidades chamaram a atenção de tal forma, e quando a humanidade estava se recuperando, em agosto de 2005, a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da América, foi praticamente destruída pelo furacão Katrina, que causou uma destruição em massa de milhares de vidas que foram afetadas, ao lado também da destruição da cidade inteira praticamente. Ao lado disso, logo depois, alguns meses depois, quando a humanidade nem estava ainda se recuperando, milhares e milhares de vidas foram destruídas no Chile, graças a um tsunami que tomou conta daquela região, que chamou a atenção, porque nesse tsunami, praticamente cobrindo uma parte muito grande do Chile e de outras regiões, sensibilizou também os países, as nações. E alguns meses depois, ainda não recuperados totalmente, no Haiti, um dos países mais pobres das Américas, foi praticamente dizimada, algumas regiões foram dizimadas, graças à destruição em massa de 100 mil mortos, aproximadamente, com um tsunami devastador, que dizimou e que chamou a atenção. E logo depois, alguns meses depois, ainda no Chile novamente, um vulcão cobriu praticamente toda a Patagônia, gerando também mortes aos milhares e chamando a atenção. E logo depois, um tsunami no Japão, que chamou a atenção porque chegou a afetar a usina nuclear de Fukushima, sensibilizando as comunidades internacionais, chamando a atenção para o abalo que tomou conta de toda a população. Várias vidas foram ceifadas, e a usina nuclear liberando material nuclear radioativo, com potencial destrutivo, a ponto de sensibilizar muito tanto os japoneses, que fizeram com que eles escolhessem alguns voluntários, pessoas idosas, que já estavam em idade avançada, que possivelmente não iam viver muito, e optaram por ir na usina de Fukushima, de conta própria, para fechar a usina, para eliminar aquele material radioativo, para fechar os canais onde saíram, oferecendo, portanto, as suas vidas em prol da juventude japonesa, para que os jovens, as crianças não fossem afetados. E logo depois, a humanidade ainda não totalmente refeita, um vulcão da Islândia começou a soltar cinzas em chama, que afetou o mundo inteiro, chamando a atenção da Europa, que praticamente parou. Na Europa e nos Estados Unidos, a aviação, o tráfego aéreo, tal era o perigo, chegando a ter inclusive prejuízo de bilhões de dólares aproximadamente. Logo depois, ainda no Japão e em outras regiões, tsunamis, abalos, terremotos nos últimos anos aqui no Brasil, entre outras, porque seria difícil citar tudo. Em São Paulo, as grandes chuvas torrenciais, que chegaram a dizimar casas e vidas. No Rio de Janeiro, alguns anos atrás, em Santa Catarina, as grandes enchentes que mataram muitas pessoas também. Chamam-nos a atenção nessa mudança climática, nessa alteração material previsto por Allan Kardec, que é uma consequência do sermão profético de Marcos. Essas revoluções têm acontecido. Ao lado disso, estabelece ainda o grande codificador da doutrina espírita, ao lado das transformações morais, nesses abalos em que a Terra, o planeta, está se estruturando em uma condição física para o futuro melhor, não para agora. Para que no futuro tenhamos inclusive uma vida física mais estável, menos agressiva, embora não estamos vendo ainda, porque a alteração climática, a agressão da mudança de temperatura, outras coisas que temos visto, fazem parte ainda desse caldo de cultura
que está sendo revolvido para depois ter os seus elementos amainados. A semelhança de uma alimentação líquida, de uma sopa em uma panela, em que ao balançarmos, ao revolvermos o seu conteúdo, todos os seus elementos espalhados vêm à tona e se misturam para depois entrarem em homeostase, em equilíbrio e naturalmente se pacificarem. Essas colocações, portanto, são necessárias. Allan Kardec vai dizer: o espírito perde apenas o corpo. Sensibiliza, é claro, aqueles que ficam, que às vezes treinam solidariedade ou ficam na grande saudade, em dramas pessoais, como provações também, para a evolução, porque acelera o seu progresso. Mas nada de trágico em excesso, porque o espírito perde apenas o corpo. E para o espírito pouco importa desencarnar de câncer, de gripe ou de um acidente. O que importa é que está voltando para a verdadeira vida. E o corpo é uma veste, uma roupa que se deixa e depois toma outro emprestado. Vai dizer Allan Kardec que para o mundo espiritual isso não é uma tragédia, mas num sentido coletivo, estamos aí visualizando uma humanidade do futuro, uma humanidade diferente, uma transformação. Ao lado dessas revoluções materiais, físicas, as revoluções morais. Quando espíritos diferentes têm reencarnado no planeta, ao lado daqueles outros que têm saído do planeta. E vai dizer o codificador: espíritos mais adiantados mergulharão na Terra para contribuir com o progresso do planeta. E ao lado disso, particularmente no capítulo 28, no capítulo 18 de A Gênese, itens 27 e 28, ele vai dizer no item a nova geração, que nós podemos perceber que os espíritos rebeldes, aqueles que ficaram ou que ficarem obstinados no mal, na perversidade, no prazer exorbitante, não mais voltarão à Terra. Serão impedidos, exilados de reencarnar nesse planeta para não atrapalhar o progresso coletivo e serão recaminhados a outras praias, a outros pousos, para contribuir com o progresso desses planos. A Bíblia fala de Lúcifer, que se revoltou contra Deus, foi castigado nesses seus infernos, ou de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, para agora terem que trabalhar, naturalmente, um símbolo, uma visão simbólica, mitológica, da expulsão, entre aspas, do exílio, que acontece naqueles espíritos que não estão acompanhando o progresso e obstinados, para não atrapalhar o progresso que seria coletivo. Daí porque, meus amigos, aqueles indivíduos perversos, agressivos, obstinados no mal, não mais voltarão à Terra. Aqueles que estão aí dizimando guerras ainda, aqueles que produzem o terror, aqueles que são psicopatas e que destroem vidas, aqueles que estão no tráfico de drogas, esses indivíduos não mais voltarão à Terra, serão exilados, recambiados a outros planos, naturalmente para também contribuir com o seu progresso e voltarem quando estiverem ainda um pouco mais adiantados. Ao lado disso, diz Allan Kardec, perceberemos, vai dizer ele, que espíritos novos virão à Terra e apresentarão na infância características de crianças diferentes. E vai então estabelecer o codificador: se examinarmos algumas crianças, perceberemos as tendências desses espíritos que parecem ter outros hábitos diferentes dos nossos, outros condicionamentos que nos chamam a atenção e que nos sensibilizam, de tal forma que naturalmente fazem a sua parte. Do ponto de vista esotérico, nós tivemos, diz os esotéricos, uma era antiga chamada Era do Leão, e que a nova era seria a nova era, a New Age, a Era de Aquários, o mundo de luz, o mundo de transformação, que Allan Kardec chama a mudança do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, onde o intelecto estaria sendo acompanhado agora pela emoção, porque avançamos muito na tecnologia, no intelecto, mas não necessariamente na expressão dos sentimentos, na ética, na espiritualidade, na beleza. E agora é necessário fazer a ponte, acompanhar agora o intelecto com a ética, a moral, os bons hábitos, o respeito, e é isso que estamos aí caminhando. É curioso notar que o astrônomo Harley e outros dizem que mais ou menos de 25 mil a 25 mil anos,
O nosso sistema faz uma jornada em torno de algumas estrelas na constelação Taurus, ou do Touro. E esse périplo, essa jornada, faz com que os planetas do nosso sistema, adentrem-se por Pleiades, especialmente a Pleiade de Alcíone, o planeta Alcíone, que tem uma luminosidade especial. E que, nesses de 25 mil a 25 mil anos, portanto, de metade em metade, a Terra, especificamente, adentra-se nessa faixa de luz, envolvendo essa estrela chamada Alcíone. É curioso notar, coincidentemente entre aspas, que há mais ou menos nessa era de Leão, que é a época chamada da raça adâmica, quando, segundo os cálculos da própria Bíblia, Adão, que não é uma pessoa, mas representa, na verdade, como diz Allan Kardec, uma nova geração, uma nova mentalidade, um novo biótipo humano, porque o homem era um homem primitivo, surgiu a raça adâmica, veio à Terra, que era mais ou menos há 12 mil anos atrás. Portanto, 12 mil anos depois, para completar os 25 ou 24 mil anos, estamos novamente entrando no mesmo périplo, na mesma rota, para novamente voltar a essa estrela de Alcíone, sem nenhum tipo de conciliação, porque Hartley é um astrônomo, não é religioso, entre outros, e coincidentemente, o espiritualismo geral e o espiritismo em particular, em A Caminho da Luz, Emmanuel, entre outras entidades, vai dizer que é nessa época, mais ou menos, que espíritos de outros planetas vieram à Terra, os chamados de Capela, ou de outros, que vieram para contribuir com o nosso progresso, nas pirâmides do Egito, na cultura grega, no chamado século V de Péricles e outros, quando vieram oferecer a grande produção cultural da filosofia, da arte, do amor, da beleza, e depois voltaram alguns, deixando, por exemplo, um legado de filosofia, de ética, de matemática, de beleza para todos nós. Mais ou menos nessa época em que o homem era primitivo, essa leva de espíritos veio e naturalmente plasmou um biótipo diferente do homem recurvado, o homem agora ereto, o Homo sapiens, o cérebro mais desenvolvido, o pulo na evolução da cadeia, do elo perdido, daí não encontrar fósseis, porque vieram de outra dimensão, e plasmaram uma cultura extraordinária, cultura que até hoje nos fascina, a inteligência de Tales de Mileto, de Pitágoras, cujos cálculos matemáticos chegaram a comprovar a medida que tinha da circunferência da Terra. Como é que eles sabiam? Como é que eles sabiam dos meridianos, da linha do Equador? Cálculos matemáticos muito difíceis para a época e que eles possuíam na sua sabedoria especial. Foram espíritos de outra dimensão que vieram à Terra, que vieram contribuir com aquela época, exilados de um planeta cuja evolução estava em um patamar de inteligência, de tecnologia, e esses espíritos que vieram eram espíritos rebeldes, obstinados no mal, para a mentalidade desse planeta. Mas para nós, eram espíritos adiantados, vieram contribuir com esse planeta, que estava em um processo atrasado da evolução. Daí Lúcifer, o anjo, que foi castigado e desceu aos infernos. Na palavra inferno aí está um lugar infernos, inferior do latim, infernos. Então é uma dimensão inferior, que era a Terra, que era um local atrasado. Da mesma forma que aconteceu com Capela, está acontecendo conosco agora. Dizem os bons espíritos, a Terra está operando-se nessa situação. Daí porque essa transformação, alguns espíritos que estavam retidos em regiões hediondas, primitivas, estão sendo liberados para terem a última chance na reencarnação. Daí nós temos visto no nosso planeta quanta contradição, quanto paradoxo. Nunca se falou tanto em paz, em amor, em defesa do meio ambiente, em ética, em respeito pelas minorias, em não ao preconceito. E nunca houve também tanta intolerância, tanta violência urbana, tanta drogadição, tanto suicídio, tanta agressividade, tanto vício. É essa contradição, são choques, o Armagedon simbólico. Porque ao lado desses espíritos nobres que têm reencarnado, outros espíritos primários estão tendo a última chance. Daí nós temos visto absurdos, coisas hediondas, que às vezes podem nos contaminar, nos envolver, como diz o sermão profético, os próprios eleitos do Senhor estariam sendo tentados nesses dias. Nós temos visto coisas que nós já deveríamos ter superado. Orgias grupais, que fazem parte
do homem primitivo, que elegia as suas fêmeas, e aí tinha as relações da promiscuidade variada. E nós, na nossa herança primitiva, animal, estamos fazendo a mesma coisa. Sexo promíscuo grupal, as manifestações da agressividade, as manifestações tribais. Não tenho nada contra o piercing, nem contra a tatuagem, mas o piercing no sexo, em regiões sensíveis, o indivíduo colocar piercing no corpo inteiro, é, portanto, uma herança primitiva da evolução do passado, que nós trazemos em nosso inconsciente. Não tenho nada contra a tatuagem, mas o indivíduo colocar tatuagem no corpo inteiro também. São manifestações que têm a ver com as heranças das tribos primitivas, em que nós naturalmente nos mascarávamos, nos pintávamos, ou colocávamos aquela panela simpática na boca para aumentar a boca das mulheres, que deveria ser uma espécie de atrativo exótico para a época, mas como diz Allan Kardec, o belo é belo para determinado tipo de mentalidade espiritual. À medida que o belo evolui, ou o espírito evolui, o belo passa a ter outra visão. Naturalmente as mulheres devem ser atraentes para essas tribos primitivas, com aquela boca que come até o perispírito. Então naturalmente são situações que chamam-nos a atenção. Daí porque o fim do mundo não é o fim do mundo físico. Eu tenho um amigo que diz, olha, eu tenho 82 anos, já vi o mundo se acabar pelo menos umas 10 vezes. O que é que vale dizer que a gente tem visto aí anunciações que o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar. Quem não se recorda da virada de 1999 para 2000? Pessoas que se suicidavam com receio de acabar. E alguns pastores de determinada igreja pedindo para que seus fiéis naturalmente doassem todos os seus bens para a igreja, porque o mundo ia se acabar. Parabéns. E naturalmente alguns fizeram isso, deram a casa, passaram apartamento, e depois, quando viram que o mundo não ia se acabar, ficaram decepcionados. Notem como nós somos. Era, portanto, a situação mercadológica e a exploração, mas ao mesmo tempo, essa infantilidade nossa. Nós gostamos da catástrofe. Nós temos no nosso inconsciente a culpa, e por isso queremos ser castigados. A autodestruição está dentro de nós. Então buscamos as notícias bombásticas. O final do mundo não é físico, geológico, não é astronômico. É o final do mundo como está. Esse mundo vai ser destruído para dar lugar a outro tipo de mundo. Portanto, o mundo moral, como está, vai passar a ter um outro tipo de configuração. Vai ceder espaço a outro mundo. Aliás, a palavra Apocalipse significa em grego revelação. Daí Apocalipse não é final do mundo, como algumas pessoas acham. É revelação. Porque João, na ilha de Patmos, em transe, transmitiu, assessorado por seres espirituais, esses sinais de uma maneira muito difícil, com cálculos matemáticos, simbólicos, e que o mundo espiritual vem dizer, vem falar, que João não está falando do fim do mundo físico, está falando em fim de ciclos. Estamos no final de um ciclo e entrando em outro ciclo para a humanidade. Como, aliás, os bons espíritos hoje se comunicam e assim o dizem. Daí porque as crianças que têm reencarnado têm chamado a atenção. Os educadores, os psicólogos, os psicopedagogos, os especialistas têm se sensibilizado com essas crianças. Desde a década de 80, têm chamado a atenção, curiosamente, é mais ou menos nessa época, que é o espírito Joana de Ângeles e outras entidades têm se comunicado dizendo que espíritos de outra dimensão têm reencarnado para ajudar e acelerar o nosso progresso. Desde a década de 80, temos visto crianças com uma mentalidade para a qual a educação, a pedagogia, as ciências do comportamento não tem condição de dar conta. Não tem métodos, não tem estratégias específicas para lidar com esse tipo de criança. Crianças com um comportamento que chama a atenção, que praticamente nos embaraçam, que criam confusão em nós, adultos, que estamos acostumados a uma sistemática, e a criança vem questionando por que tem que ser assim. Por que tem que ser dessa forma? Por que a gente tem que fazer dessa forma? E a gente fica embaraçado, aqueles mais infantis ficam irritados e dão uma sova na criança, porque não sabe lidar com o diálogo. Estão ainda acostumados à imposição, querem que as crianças obedeçam de maneira sistemática, de maneira cega e irracional, como eles, os adultos, obedeceram aos seus pais, mas estão agora em outra época, em uma mentalidade diferente, que chamam a atenção. Então coisas que nós fazemos e nem questionamos, eles vêm e questionam. Crianças que vêm e nos olham, que nos desmascaram,
que chamam a atenção pela forma de se concentrar, que às vezes se sentem incompreendidas. Vejo muitos pais dizerem: meu filho ou minha filha passa a ideia de que o mundo deve compreendê-los. É claro, porque no inconsciente deles eles trazem a tendência de que o mundo foi preparado para eles, e foi. Eles estão de volta para esse mundo, para contribuir, e por isso às vezes se inquietam. Há uma espécie de irritação no sistema nervoso, que faz com que eles questionem a nossa burocracia. Por que tem que pegar fila? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? E chamam a atenção, de tal forma que isso nos sensibiliza. Eu me lembro que o professor e orador espírita, nosso confrade Divaldo Pereira Franco, contou que uma neta sua, uma neta ou filha adotiva, agora eu não me lembro, não me recordo, que chegou a ele e disse: tio, me responda uma coisa, disse ela. Quem foi que gerou Deus? Ou que foi que gerou Deus? Veja que pergunta. A gente nem faz esse tipo de pergunta, nem fica cobrando essa coisa. Quem foi que gerou Deus? O que foi que originou? Porque deve ter saído de algum lugar. E Divaldo disse assim, como nós adultos costumamos dizer: minha filha, faz o seguinte, eu vou contar uma historinha, não tente me enganar. Eu quero saber a resposta direta, nada de historinha. O que foi que gerou Deus? De onde saiu Deus? E Divaldo disse: meu Deus, eu estava pego em um embaraço, nenhuma palestra minha fez um tipo de pergunta dessa, e aquela menina estava me colocando nessa situação. Eu olhei para ela, olhei e disse, me lembrei do evangelista João, que diz que Deus é amor. Eu disse: minha filha, quem foi que gerou Deus? Foi o amor. Aí ela parou e disse: e quem foi que gerou o amor? Foi Deus. Ela olhou e disse: realmente é lógico, não é? E saiu. E Divaldo disse: eu nem sabia se era lógico, nem para mim fazia sentido, mas para ela fazia. São crianças com outra mentalidade, que têm, portanto, uma nova forma de entendimento e que nos confundem, que chamam a atenção, e algumas delas têm revelado habilidades especiais. Os bons espíritos têm dito que o século XX foi o século da tecnologia, do raciocínio, da ciência. Ninguém vai negar que o século XX foi o século da ciência, da tecnologia. Nós avançamos mais no século XX, do ponto de vista da tecnologia e da ciência, do que toda a história da humanidade. Basta perceber que na medicina, por exemplo, nós não tínhamos quase nada no começo do século XX. Talvez o estetoscópio e nada mais. E quanto avançamos, quanto progredimos, mas o século XXI, dizem os espíritos, será o da beleza, o da arte, o da espiritualidade, do amor. Então vai ser uma nova etapa, uma nova mentalidade, e espíritos notáveis, alguns que estiveram lá na Grécia Antiga, os pré-socráticos, como Anaxágoras, os socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles da Renascença Italiana, os grandes artistas que estavam no mundo espiritual, estão de volta à Terra. Alguns já estão mergulhados na carcaça material, outros estão preparando para voltar. É notável ver alguns desses. Há um menino japonês de 7 anos, Sun Tsung. Nós podemos ver, o menino toca as peças mais notáveis da música erudita no piano. O dedinho dele e a mão não conseguem alcançar ainda as oitavas do piano, então ele tem que se levantar e correr para dar tempo, revelando uma habilidade genial. Nós temos visto crianças como Maximiliano Arellano, o grande mexicano, que com 10 anos de idade recebeu o título de doutor em medicina pela Universidade do México. Fez uma palestra nessa universidade para médicos. Colocaram ele num tamborete desse tamanho assim, para ele ser visto, porque era pequenininho. Tinha apenas 6 anos de idade quando fez essa palestra. O título da palestra era Causas da Osteoporose e do Diabetes. Esse menino notável tem dado aulas e tem chamado a atenção dizendo que alguns manuais de medicina estão errados e que ele tende a consertar. A semelhança de um menino indiano, que também revela a mesma habilidade na área da medicina. J. Greenberg, o notável compositor, que com 12 anos já fez 5 sinfonias clássicas. Só para você ter uma ideia, Brahms, Mendelssohn fizeram 4. Beethoven na vida inteira fez 9. E esse menino genial, com 12 anos, já fez 5 sinfonias. Tem sensibilizado o mundo, chamado o segundo Mozart, talvez o próprio Mozart de volta, ou outro espírito desse quilate, chamando a atenção pela sua sensibilidade. Ele diz que compõe não apenas a melodia central, mas todo o acompanhamento da orquestra, enquanto assiste uma aula de história. E perguntaram para ele como é que ele faz isso. Ele disse: é como se tivesse vários canais na minha mente.
Enquanto eu estou escutando a professora falar e aprendendo o conteúdo, o outro canal está naturalmente exercitando as melodias na música. E perguntaram na BBC de Londres: você é feliz? Ele tinha 10 anos. E ele tomou um ar melancólico e respondeu: boa pergunta, o que é felicidade? Portanto, são espíritos com outra mentalidade, que chamam a atenção, à semelhança da pintora Kiane Kramarek, que tanto tem sensibilizado o mundo com as suas pinturas, com seus quadros maravilhosos, que têm sido comparados aos grandes pintores do passado, como Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio. As suas pinturas são notáveis. Ela começou com 3 anos de idade, pintando obras sacras. Ela diz que tem visões. Um dos quadros dela sensibilizou tanto a cultura mundial, que chama a atenção, chamado O Príncipe da Paz, onde tem Jesus com uma conformação muito especial, e só se aproximando muito do quadro para perceber que no olho esquerdo tem uma lágrima caindo. Jesus, portanto, chorando. E ela diz: o meu dom foi dado por Deus para que eu contribua com a beleza da humanidade, inclusive revertendo o dinheiro das obras que são compradas aos milhões para instituições de caridade. Que notável! Que seres são esses que têm chamado a atenção e que têm sensibilizado? Alguns teóricos da psicologia, das psicoterapias, têm publicado várias obras a respeito dessas crianças, e um grupo deles denominou essas crianças de crianças índigo ou crianças cristal, particularmente as crianças índigo, que ficaram mais populares graças à paranormalidade de alguns sensitivos que perceberam que essas crianças irradiavam uma aura com uma tonalidade diferente, uma tonalidade da cor índigo, portanto da cor do blue jeans, e que chama a atenção. E graças a isso tem tentado entender o repertório do comportamento, o funcionamento básico, psicológico dessas crianças, que chama a atenção. Essas crianças foram denominadas crianças índigo, que possuem 4 tipos: humanistas, conceptuais, artistas e interdimensionais. As humanistas são aquelas que têm facilidade no relacionamento interpessoal, que se colocam no lugar do outro, que têm uma facilidade de se colocar no lugar do outro. Portanto, vão ser mais tarde aqueles que vão parlamentar, serão os administradores, serão aqueles que estão na diplomacia, que serão aqueles que vão fazer os grandes relacionamentos internacionais, que vão trabalhar na área de humanas, na área do judiciário, do direito, e assim por diante. Temos visto alguns deles jovens por aí, ao lado dos conceptuais, que são aquelas crianças que desde cedo querem entender como é que funcionam as coisas. Esse tipo de criança é uma tragédia aqui para nós, porque a gente dá um brinquedo para elas e elas quebram. Na verdade, elas não quebram, elas querem entender como é que o brinquedo foi feito. E como querem entender, elas naturalmente desconfiguram o brinquedo. Então, diz esses especialistas: não dê brinquedo caro para essas crianças, porque elas vão naturalmente tentar entender o funcionamento. Serão os futuros engenheiros, os arquitetos, aqueles que trabalharão na informática, aqueles que estarão em vários setores da genética, por exemplo, e assim por diante. Então são esses espíritos que estão aí, colaborando, mas ao lado deles teremos também os artistas, que são muito sensíveis, que qualquer coisa ficam magoados, ficam compreendidos, porque a alma do artista normalmente é muito são sensíveis, e que apresentam as habilidades na área da arte. E o último grupo, interdimensionais, entre dimensões, são aqueles indivíduos paranormais do futuro, aqueles que desde cedo vão dizer: você não é minha mãe, você não é meu pai, porque tem reminiscências de outra encarnação. Meu pai é fulano, Beltrano, é Beltrano de tal, fulano de tal, e vai comprovar outras personalidades, ou vai ter evidências, clarividências, clareaudiências, vão ter fenômenos mediúnicos extraordinários desde cedo. Portanto, são crianças com essa paranormalidade, essa potencialidade. Tecnicamente, dizem os psicólogos, os especialistas, não devemos ficar rotulando a criança, se a criança é índigo, se não é, se é cristal, pouco importa. Estamos aqui trazendo o assunto para que nós entendamos que há um tipo de criança diferente, um padrão de criança diferente, que às vezes esse tipo é confundido com alguns transtornos, como é o caso da hiperatividade, do transtorno hiperativo, do déficit de atenção e de alguns outros comportamentos, mas que não são. Com um exame muito acurado, percebemos o que é transtorno hiperativo e o que são crianças com essa configuração.
São crianças que às vezes são irrequietas, são inquietas, mas não têm todas as características do portador de DDA, de TDAH ou de outros déficits de atenção. São crianças que estão modelando o futuro DNA, porque a semelhança dos de Capella, que modelaram o neocórtex, o novo córtex, a área mais recente do cérebro. Curiosamente, segundo os cientistas, o novo córtex tem aproximadamente 10 mil anos, na época dos capelinos que estiveram na Terra. Esse novo córtex foi elaborado para o raciocínio, cuja potencialidade até hoje nós não dominamos totalmente. Da mesma forma, esses espíritos estão plasmando um futuro corpo biótipo, agora alterando a configuração do DNA para os transes paranormais, para a intuição, a futura intuição, a sensibilidade mais aflorada e assim por diante, que será um dia uma função para toda a humanidade. Será a função da dupla vista, como diz Allan Kardec, ou da segunda vista, da visão do espírito, a visão psíquica. Então, esses espíritos têm vindo. São as crianças que demoram muito para falar, para articular a linguagem. As mães às vezes ficam aflitas, às vezes pensam que se trata de algum outro distúrbio, como é o caso do autismo e outros, por causa do retardo no desenvolvimento da fala. Por quê? Só a doutrina espírita para explicar. Como são espíritos que vêm de outras regiões, cuja linguagem é diferente, cujo idioma é diferente, ao reencarnar tem dificuldade de se adaptar com o idioma da Terra, com os códigos, com sinais, com a linguagem a qual estamos acostumados. Daí porque tem essa dificuldade. Mas são crianças que não devemos rotular. Pouco importa se é índigo, se é cristal, se é especial, se não é. O que é importante é que a gente entenda que é um padrão diferente. E que nós não devemos rotular, mas devemos educar. Devemos encaminhar. Por mais que seja um espírito evoluído, não se trata de espírito perfeito. E por melhor que seja, aquele espírito está numa carne infantil, ensaiando os primeiros passos, portanto precisa da ajuda nossa, precisa do nosso encaminhamento. Podem ser até mais evoluídos do que nós, espíritos mais antigos, mas na matéria tem pouco desenvolvimento, e Deus empresta o espírito a um outro espírito que já está no amadurecimento biológico para encaminhá-lo. Por melhor que ele seja, ele precisa de direcionamento. Pessoas me dizem: mas eu não tenho todos os recursos. Ora bem, nós não temos os recursos para tornar um espírito, que é o nosso filho, um espírito perfeito, um Cristo na Terra. Não temos. Agora, não temos. Mas nós temos os recursos necessários que aquele espírito precisa. Isso nós temos. Flávio não tem o recurso para tornar um filho ou uma filha um espírito angélico, porque eu não consegui ainda alcançar isso. Mas eu tenho os recursos que aquele espírito vai precisar na atual reencarnação, o que é essencial. Esses recursos eu trago dentro de mim mesmo, porque obedecem a uma lei muito bem programada, como dizia Joana de Anjos. Daí a educação, o diálogo, o bom trato, o amor, mas o limite também. Porque essas crianças vêm questionar e às vezes se tornam autoritárias, às vezes até agressivas, e nós temos que dar limites. Porque às vezes a gente acha tudo engraçadinho e daqui a pouco a criança está mandando na gente, está dizendo como é que a gente deve se comportar. Vejo crianças botando o dedo na cara do pai, da mãe, dizendo como deve fazer, como não deve, se estribuçando no chão, fazendo escândalo, e as mães dilaceradas para falar qualquer coisa, para dizer qualquer coisa, para dar um limite, porque sofrem. Isso é sentimentalismo barato, não é amor. O amor verdadeiro faz bem para o próprio bem dele, e não apenas faz o bem para agradá-lo, e para não ter qualquer problema e qualquer embate, o desafio. É melhor ele ficar magoado com a gente agora, ficar até irritado agora e a gente der o limite, e ele se melhorar e no fundo agradecer, no futuro agradecer a nós, do que nós ficarmos bem com ele e perdermos ele para sempre, na sua missão, no seu desenvolvimento. Esse é o verdadeiro amor, porque senão estamos estimulando os vícios do outro, em nome do amor, que tudo deve tolerar, tolerar sim, mas não ser conivente com o erro. Nós devemos ter a boa compreensão de que determinados relacionamentos
Nós não temos o direito de ficar mandando uma vida alheia. Mas o filho é uma alma que está sob a nossa tutela. Nós não vamos dizer como é que um estranho, um vizinho ou um amigo deve se comportar. Porque isso é da privacidade dele, da vida íntima dele. Nós não temos esse direito, a não ser que ele peça ajuda. Mas a nosso filho, a nossa filha, nós temos esse direito. Porque a criança muitas vezes não tem nem discernimento. E a gente vai deixar ele pular pela janela? Ele acha bonitinho e vai pular? Nós não deixamos. E por que em outras áreas a gente deixa para que ele próprio se dê conta? Vejo isso inclusive na doutrina espírita. Pais que não levam os filhos à evangelização infantil. Porque eles têm que escolher. Eles têm o livre-arbítrio deles. E eu pergunto, e se eles ficarem doentes, eles têm o livre-arbítrio de ir no médico ou deixar de ir no médico? Não, levam mesmo assim. E se por acaso ele não quiser ir para a escola, ele tem o livre-arbítrio de não ir para a escola? Não, ele vai na obrigação, eu imponho. E por que na religião ele tem que escolher? Ele não tem discernimento. Agora nós escolhemos por ele. Depois, quando ele chegar a certa maturidade, aí a gente não pode impor mais, aí ele vai escolher. Mas durante todo o processo da infância, ele já aprendeu alguma coisa, ele já tem alguma noção. O importante não é ele crer ou ele se tornar espírita, é ele conhecer. Porque na hora da dor, do sofrimento, ele sabe onde buscar. Ele conhece. O importante não é ele ter uma fé, porque tem fé hoje, não tem amanhã. Mas conhecer, por mais que ele não queira saber, ele já conhece. Então, para quê? Por que a gente vai fazer a terapia da cura quando a doença já está instalada? Quando não faz a terapia para prevenir? Não é muito melhor fazer a terapia preventiva, por exemplo, da droga? Não é muito melhor prevenir da droga do que curar quando a droga já está viciando? É a mesma coisa. Por que a gente não faz a terapia preventiva na área da doutrina espírita? Então, educar, dialogar, conduzir, dar o limite. Ah, mas a minha criança, eu falo, eu dialogo, e ele não me obedece. Use os métodos compatíveis com a psicologia de cada filho. Nós não podemos, e o Dr. José Raul Teixeira, professor, orador espírita conhecido, costuma dizer isso, nós não podemos dar a mesma educação para todos os filhos. Essa coisa, o que foi que eu fiz? Dei a mesma educação, foi isso. O problema é dar a mesma educação. Se eu tenho um filho que cumpre bem os deveres e tem outro filho que não cumpre bem, se eu der a mesma educação, alguém vai sair perdendo. Ou eu vou ser rigoroso demais, ou eu vou ser relaxado demais. Então eu vou aplicar o remédio de acordo com o paciente, ou vou aplicar a terapia de acordo com o indivíduo. Então se aquele menino está se conduzindo bem, ele vai ganhando a confiança nossa, vai tendo mais liberdades, vai conquistando mais. Não, você vai poder ir para a festinha dos seus amigos, porque você está se comportando bem, porque você fez o dever da escola. Mas aquele que não está, nós não podemos ter a mesma relação. Não, olha, seu irmão fez mais. Ah, mas meu irmão, mas seu irmão você cumpriu, agora você. Então a gente vai estabelecendo, à medida que eles vão ganhando a nossa confiança, nós vamos liberando. Nós vamos tendo essa. Mas é preciso isso estudar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai dizer: a educação é uma arte que precisa ser muito estudada, muito pensada. Da mesma forma que se maneja a inteligência na didática, na pedagogia, no futuro nós conseguiríamos manejar os comportamentos morais, os hábitos, através de uma educação que seria a educação moral. Em uma página do Livro dos Espíritos, quando ele examina os grandes problemas da humanidade, ele vai dizer que a educação é a base fundamental para a transformação moral do homem, para a sua melhoria, e que nós deveremos evitar esforços, não a educação da instrução cultural, mas a educação moral. Daí aplicar a pedagogia de acordo com o indivíduo. Eu me lembro certa vez que Chico Xavier perguntaram a ele em relação à indisciplina dos filhos, e ele contou uma história muito interessante. Ele disse que um menino, filho de um grande rei, era um príncipe, portanto, indiano, estava muito mal criado, muito indisciplinado. E um dia, esse menino subiu no elefante do reinado do pai e ficou ali em cima. E disse: a partir de hoje eu vou passar dias e dias aqui em cima, não vou descer. A comida deve chegar aqui, os empregados, os servos sobem e me dão as bandejas de comida, eu vou dormir aqui, pronto, descer, eu vou ficar aqui. O pai foi, chorou, implorou para o filho descer, o filho não descia, filho de 7 anos. Veio outro, falou, a mãe também, os vizinhos, as pessoas, e nada do menino querer descer. Até que chamaram um sábio árabe que estava de passagem. O sábio árabe olhou, disse: me dê uma escada. Colocaram a escada, ele subiu a escada, cochichou alguma coisa no ouvido do menino. Dentro de 5 minutos o menino desceu. Estava ótimo. E aí o pai, curioso,
que você falou para o menino? Eu falei, olha, se você não descer dentro de 15 minutos, eu vou lhe aplicar uma surra de vara-pau. Desceu, na hora. Veja a sutileza de Chico Xavier. Chico Xavier não disse que era necessário violentar, bater na criança, não é isso. Mas era uma terapia de choque para que a criança obedecesse. E chamou atenção, porque a gente não vai aplicar naturalmente os métodos agressivos do passado, não é isso que eu estou falando. Mas tem a terapêutica. Uma amiga minha disse, olha, Flávio, eu já compreendi um método específico para a minha filha. Quando ela começa a fazer escândalo, começa a exorbitar, hoje o banho é frio. Então é um combate, mas vai tomar banho frio, é ótimo, faz bem a saúde, banho frio, faz bem a pele, uma maravilha, dá mais disposição, banho frio, mas tem criança que adora banho frio, então a sanção deve ser outra, o método deve ser outro, toma o computador, a gente vai estabelecendo de acordo com a realidade, aquilo que naturalmente, aí a gente vai dizer, não sou eu quem está punindo você, é você quem está se punindo a si mesmo, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não faz isso conosco? Nos ensina, se a gente exorbita e se excede, tem uma consequência. Aquilo que eu uso em excesso ou desperdício me faz falta amanhã. Nós vamos estabelecendo uma espécie de lei de causa e efeito dentro de casa. Tanto para o bem quanto para o mal. Naturalmente que tudo isso passa também por administrar a intimidade, a afetividade. Não estou dizendo aqui que não há vínculos afetivos. Isso que é muito difícil. Porque cada ser espiritual que está na condição de filho nosso tem uma relação afetiva conosco. Tem uma relação diferente. As mães e os pais sentem de forma diferente. É natural. E não há por que a gente fazer conflito em relação a isso. É natural. Porque, por exemplo, se eu tenho um filho que me matou na última encarnação, e eu tenho um filho que tem uma vinculação de um grande amor que eu tive no passado, é claro que eu vou sentir na intimidade diferente. O que eu não posso é demonstrar isso e nem fazer privilégios. Mas é a lei da afinidade. Que nós devemos, e a mãe sensata vai trabalhar aquele que ela tem mais dificuldade. Para não fazer coisas, às vezes, inconscientes. Que a gente às vezes deixa passar coisas inconscientes. Se o filhinho querido é o caçula, e aí ele abusa o irmão mais velho, o irmão mais velho dá uma sova nele. Ela chega, como é que você bate no seu irmão, etc, seu irmão é pequeno, tá. Mas se o filhinho querido é o filho mais velho, e o filho caçula abusa e toma uma sova, toma um peteleco, naturalmente que ele vai dizer, tá vendo, você se meteu com seu irmão mais velho, para que você... Então nós vamos... Ela faz isso de forma inconsciente, nem se dá conta, vai comprar roupa para os filhos, o querido ela compra certo, o outro ela compra o maior, o menor, o número não cabe, a roupa não cabe, é natural, são coisas inconscientes, que se deixa escapar, e que ela deve examinar muito bem, naturalmente treinando para superar essas coisas, porque é a lei da reencarnação. São seres de volta na condição de filho, na condição de filhos queridos. Não adianta colocar nome de espírito de escola no filho e achar que está resolvido. Já falei isso aqui em outros anos. Eu conheci uma família cujo casal tinha 5 filhos. Eu fiquei na casa dessa pessoa, desse casal, e era um casal de espíritos, os 5 filhos receberam o nome de espíritos de escola, de conhecidos. Então havia, por exemplo, o Bezerra de Menezes, a irmã Sheila, o André Luiz, o Emmanuel. E era ótimo que às vezes a gente via Emmanuel dando soco na Allan Kardec. A Sheila xingando o Bezerra de Menezes. Era uma maravilha. Porque o povo acha que só pelo fato de colocar o nome no filho de espírito conhecido, o filho vai ser espírito evoluído por conta disso. Não necessariamente. É necessário, portanto, educar, conviver e não compensar a falta de convivência com presentes. Quantas famílias que muitas vezes não tem condição de dar presente. Esse ano no Natal não vai ter presente porque papai está passando por dificuldade. E a criança entende se a gente dialogar. A gente vai fazer aqui um bolinho, vai fazer um bolinho aqui, vai fazer uma coisinha aqui bem simples. E as crianças com a companhia da mãe e do pai sentem bem, ficam alegres, fazem aquela farra. Se tiver qualquer bolinho, qualquer coisa que tenha açúcar no meio, a criança adora. Então faz aquela coisa. E nós vamos convivendo. Melhor do que sobrecarregá-los de presente não ter a presença. Porque mais tarde vai gerar uma insegurança e conflitos muito grandes na sua intimidade. Porque ele vai desenvolver a relação de que o sentimento é uma mercadoria que pode ser também transmutada. Tudo isso está presente nas belas colocações da doutrina espírita. Daí, meus amigos, educar é uma atitude de amor.
Educar é conduzir para o bem. Educar é direcionar o nosso filho para que ele cumpra um papel positivo. Qualquer espírito superior que reencarnou na Terra passou por uma presença pelo menos feminina, por uma presença de mãe. Daí Allan Kardec, quando perguntou, em uma época de machismo, na lei de igualdade, quer dizer então que há uma igualdade do homem com a mulher? Porque era uma época de machismo, então ele tinha que fazer essa pergunta. Quer dizer então que a missão da mulher é tão naturalmente elevada, tão importante quanto a do homem? E os espíritos responderam, é até maior. Porque toda a humanidade passa por uma mulher. Toda a humanidade um dia passou por uma mulher. Se nós examinarmos a vida de Hitler, de Stalin, dos grandes ditadores, veremos que quase sempre foram crianças maltratadas, foram crianças violentadas, foram crianças abusadas, destruídas e devolveram o seu ódio para a sociedade através das guerras. Se examinarmos a vida desses grandes hediondos psicopatas, veremos como tiveram, na sua maioria, infâncias difíceis, porque passaram por pais e mães irresponsáveis que geraram essas situações. Daí, meus amigos, amar é uma atitude de amor, educar é uma atitude de amor, e nós devemos, portanto, divulgar mensagens como essa, e é por essa razão que eu parabenizo mais uma vez a Semana Espírita da cidade de Catu, porque diante do mundo como nós estamos vendo, não precisa nem ser espírita, nem ser religioso para reconhecer que o mundo está em transição. Todas as áreas do conhecimento estão em uma transição. Nós vemos, por exemplo, na informática, pessoas dizendo que estamos em transição para uma nova etapa, uma nova mentalidade. Nas áreas da ciência médica e assim por diante. O mundo está respirando essa transição e essas dificuldades. Daí a necessidade de estudar, de refletir mensagens como essas, para que nós tenhamos a verdadeira visão e a compreensão. E nós espíritas em particular, amar, perdoar, insistir pelo perdão. Por mais que seja difícil, o agressor não merece o nosso ressentimento. Porque quando ele faz-nos mal e nós ficamos com ressentimento, nós vamos destruindo a nós mesmos. Geramos distúrbios gástricos, dores de cabeça, alterações no fígado, por conta de uma mágoa que nos intoxicamos. Por pior que seja, o perdão é a grande terapia para nós mesmos, porque nos liberta do agressor. E ele é tão doente, alguém que agride, que persegue, que faz o mal, é tão doente, que não merece a nossa agressão. Para que a sua doença possa ser minimizada, a atitude da doação do perdão. Os cristãos atuais, os espíritas em particular, são chamados à atitude da tolerância, do perdão, da compreensão. Tolerar na convivência é muito difícil. É muito difícil a tolerância. É fácil chegar no centro espírita, aqui ou em qualquer lugar, dar alguns beijinhos, alguns abracinhos, etc. e achar que estamos fazendo a caridade. Mas a caridade da convivência, a caridade da fraternidade, do tolerar. Um amigo meu recentemente me disse, Flávio, casamento é uma espécie de personal trainer espiritual. Que a gente vai, é uma fisioterapia, é um pilates, todo dia. Porque a gente vai treinando essa tolerância, essa aceitação das diferenças, as diferenças que entram em atrito na convivência, na intimidade. E eu, quando ele me falou isso, eu me lembrei de uma anedota. Um indivíduo morreu, chegou no mundo espiritual e foi recebido no paraíso, as portas do paraíso por São Pedro. Ele pegou a sua fila e foi entrando. E aí ele ouvia as pessoas sendo recebidas ou sendo levadas para o inferno. E São Pedro falava o seguinte, apenas perguntava: casado ou solteiro? Solteiro, para o inferno. Casado ou solteiro? Casado, seja bem-vindo ao paraíso. Já é fácil. Chegou na vez dele, casado ou solteiro? Casado 2 vezes, Simão Pedro. Ele disse, já para o inferno, que ninguém aguenta tanto sofrimento. Então, tem essa colocação, tem essa condição, é sofrimento demais para uma pessoa só. O que é que vai lhe dizer? Que é o nosso desafio. Daí Jesus não apenas deu a sua mensagem, conviveu conosco, e depois da crucificação, ele voltou para continuar convivendo conosco. Para dizer que a maior lição do perdão na cruz não é o perdão isolado, é o perdão para voltar e continuar naturalmente suportando
as nossas dificuldades através da ação do bem. Pensemos nisso. Seríamos capazes de amar profundamente? Seríamos capazes de amar de maneira incondicional? Para concluir o meu comentário, permitam-me narrar algo que eu vi alguns anos atrás na revista Seleções do Reader's Digest, que conta a história de uma mulher, Edith Taylor, que ao se casar realizou o sonho da sua vida. Queria ter filhos, queria conceber, mas o marido era um servidor público do governo americano e fazia alguns trabalhos para o governo americano fora, principalmente em outros países. E um dia ele fez uma viagem mais longa ao Japão, por ordem do governo americano, e ficou lá um tempo. Ela tinha saudade diminuída com as cartas que ele mandava para ela. Na época, os telegramas, era a época dos telegramas, que ele enviava para ela, para que a saudade fosse diminuída. Praticamente todo mês eram 2 a 3 telegramas. Até que passaram um tempo, passou o tempo e foi diminuindo. E ela notou a falta da correspondência. Foi diminuindo, até que ela recebeu um telegrama em letras frias dizendo: eu não sei como dizer isso a você por telegrama, mas quero dizer a você que não estamos mais casados. Eu inclusive já pedi à embaixada americana junto ao México e já houve a anulação do casamento pelo divórcio. Estamos já separados, me perdoe, mas você sabe, eu sou um homem. Estávamos separados há muito tempo, eu tenho minhas necessidades e acabei me encantando por alguém, uma japonesa aqui, acabei me envolvendo com ela. Não sei se você seria capaz de me perdoar, mas Edith Taylor viu aquela mensagem, amassou, jogou no lixo e odiou com todas as garras do sentimento, odiou e entrou no processo de depressão. Aquilo estava destruindo ela, destruindo aos poucos, até que o tempo se passe. Ele mandou algumas outras, perguntando por ela, ela não respondia mais, até que ela venceu um pouco o orgulho, amava ele tanto, que mandou e disse: eu não sei se eu sou capaz de perdoar, mas eu vou tentar entender, mande-me a foto da sua esposa, como é o nome dela, etc. E aquilo a martirizava, mas com o tempo ela foi superando. Aiko, o nome da esposa, ficou grávida. Eles tiveram 2 filhas. Continuavam se correspondendo, ele, o ex-marido, e Edith Taylor. Até que um dia ela recebeu um telefonema da esposa. Ele estava morrendo. Um câncer fulminante no pulmão, e agora já havia se espalhado para o corpo, com metástase óssea. Estava morrendo. Ela não sabia o que fazer, estava com dificuldades financeiras, ele havia deixado várias dívidas. Ela havia se sensibilizado e resolveu fazer uma transferência, enviou um cheque no telegrama com uma soma para manter as despesas. E mais tarde ele morreu, a situação ficou embaraçosa lá. As filhas, por ser filha de um americano, estávamos depois da Segunda Guerra Mundial, portanto as relações entre o Japão e os Estados Unidos estavam muito difíceis, e as meninas eram vistas com preconceito na escola porque eram filhas de americano. Ela então intercedeu junto à embaixada americana e conseguiu trazer as meninas para o norte da América, que ficou com ela. Aiko não pôde vir porque era cidadã japonesa. Mais tarde, no entanto, a saudade das filhas diante da mãe que ficou no Japão cortava o coração, e ela conseguiu trazer também a japonesa também. No aeroporto, quando foi se encontrar com a Aiko, ela ficava raciocinando dentro dela: como seria essa mulher que roubou Larry, meu marido, roubou o meu amor? Como seria? E ficou raciocinando. Quando chega uma senhora, uma jovem senhora, trêmula, nervosa, estava numa região que não era dela, no habitat que não era dele, confusa, baixinha. Ela olhou e sentiu uma grande compaixão. E mais tarde, antes de morrer, Edith Taylor declarou em uma obra, e isso foi mais tarde lançado no Reader's Digest: Deus um dia tirou de mim um grande amor, mas me deu, em compensação, 3 amores para me confortar.
porque ela tratou as 3 como filhas, uma filha mais velha e outras 2 filhas. Será que seremos capazes de amar dessa forma? Será que um dia conseguiremos amar com esse poder do amor? Diz o Espírito Joana diante, o amor é assim, é um bumerangue que a gente solta e não corre atrás, porque o bumerangue nós soltamos e um dia vai e um dia volta, mais cedo ou mais tarde. É a excelência do amor. Parabenizamos a Semana Espírita de Catu, erguendo os pensamentos aos céus e dizendo, como disse o Espírito José Silvério Horta: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração no teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da fraternidade, onde se faça vontade do vosso amor. Que assim seja. Muita paz. Que maravilha, né, gente? Fechamos com chave de ouro, realmente, a nossa Semana Espírita. Se a gente pudesse deixar de falar a noite toda, né, que a gente nem sente, até nem eu tinha me tocado, na verdade, do horário também. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada por dividir uma gota, que eu sei desse oceano de conhecimento que você tem aí, que nós já conhecemos de outros momentos. Bom, como reza o ditado popular, tudo que é bom dura pouco, mas o suficiente para ser inesquecível. E eu tenho certeza que essa semana espírita, como todas as semanas espíritas, como todos os momentos doutrinários, vai ser inesquecível para todos vocês. Porque eu particularmente acredito ser impossível a gente sair de uma explanação como essa, por exemplo, como tantas outras que tivemos ao longo da semana e outros momentos também aqui na nossa casa de oração e lá na União também, que nós possamos sair iguais como chegamos, né? Alguma coisa muda em nós, um brilho diferente começa a ser despertado no nosso interior e a gente começa a repensar, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os sentimentos que emanamos. E com certeza eu espero, nós todos espíritas aqui da nossa casa, do movimento espírita catuense, melhor dizendo, esperamos ter contribuído para a mudança, para o primeiro passo, né, na mudança de cada um de nós, porque estamos todos na mesma caminhada evolutiva, com os mesmos passinhos, ainda devagar, mas com muita vontade de sermos melhores e sermos merecedores, né, de carimbar a nossa estadia, vamos dizer assim, aqui nesse novo